Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui de Batalha dos Remakes, esse quadro mensal do canal que vocês ajudam a escolher. Se vocês não conhecem, né, estão chegando agora, sejam bem-vindos e vou explicar para vocês como funciona essa Batalha dos Remakes. Aqui então temos o filme original versus o seu remake, e para isso nós fazemos a batalha em 5 rounds, e cada vencedor desse round leva um ponto, e ali quem acumular mais pontos no final desses rounds é o grande vencedor dessa batalha dos remakes. E como eu disse para vocês, né, vocês é que escolhem os filmes que vão vir para a batalha, e vocês votaram e pediram então Ring, O Chamado de 1998, o filme japonês, versus O Chamado de 2002, o seu remake dos Estados Unidos. Então vamos ver quem vai vencer essa batalha, hein? Eita, vai ser polêmico aqui, viu? Mas bora lá, meu nome é Breno Bicalho, sejam bem-vindos ao canal de terror. Bora então quebrar a quarta parede sobre essa batalha dos remakes, O Chamado versus O Chamado. Bora lá! What's your favorite scary movie? A round 1, então, temos a história. Por mais que as duas histórias sejam bem parecidas, principalmente nas suas premissas, né? Depois de um tempo de filme, simplesmente os dois vão para ramos completamente diferentes nas suas histórias. Cada um seguindo, obviamente, as suas culturas, né? Uma seguindo mais a cultura japonesa, dos J-horrors, e outra seguindo muito mais a cultura, né, ocidental, que é mais próxima da nossa, né? Então, assim, os dois filmes, então, são o seguinte. Conta a história, então, de uma repórter, seja ela a Reiko no filme japonês ou a Rachel no filme dos Estados Unidos. Ali, então, as duas se deparam com uma fita amaldiçoada. E ali, então, elas começam a investigar essa fita logo depois, então, da morte das suas sobrinhas. E nisso, então, elas acabam assistindo a fita. Depois disso, mostram, então, para os seus interesses amorosos ali, né? O ex-marido, então, da Reiko, o Ryuji, e o ex-namorado da Rachel, o Noah, e ali o filho deles também acabam assistindo essa fita, Yoshi e o Aiden, e ali então os dois núcleos ali, tanto o núcleo japonês quanto o núcleo dos Estados Unidos, precisam justamente desvendar o mistério dessa fita, dessa maldição, para tentar salvar as suas vidas e também salvar as vidas dos seus filhos, ou seja, as premissas são bem parecidas, né? Mas, como eu disse para vocês, chega no momento que simplesmente destoa, justamente no modo de contar essa história. Aqui, por exemplo, no Ringo, foca muito mais na questão da tecnofobia. O que significa isso? A fobia da tecnologia. Foca muito mais na questão da televisão. Você pode ver, por exemplo, em vários locais ali no fundo, né, nesses espaços vazios, como eu sempre gosto de falar aqui com vocês, sempre há uma televisão ali no espaço vazio, sempre há alguma coisa ali e que foca exatamente na televisão, mostrando que a televisão simplesmente está muito próxima da nossa realidade, é uma coisa que todo mundo praticamente assiste essa televisão, o que faz então com que um objeto inanimado possa parecer um personagem nesse filme, o que é uma coisa realmente muito interessante de ser feita, né? Mas também temos a questão do remake. O remake, então, foca muito mais na questão familiar, na união familiar. Como então essas famílias, né, principalmente da família da Rachel, Noah e o Aiden, vão acabar se juntando no final e se reunindo, constituindo uma família. Ou seja, foca muito mais nesse âmbito familiar. E aqui também no remake de 2002, há um contraponto muito interessante em relação aos personagens da Anna Morgan e também da Rachel Keller, que é sobre maternidade. Aqui, então, o filme de 2002 foca muito mais nessa questão da maternidade. Principalmente na questão da Anna Morgan, que queria muito ter uma filha, muito, engravidou várias vezes e, infelizmente, acabou perdendo o seu filho, né, várias e várias vezes. E ali, finalmente, quando ela consegue adotar uma criança, vem, então, Samara. Só que Samara, então, tem alguns poderes de colocar imagens na cabeça das pessoas, o que faz, então, com a Anna Morgan enlouqueça e simplesmente tira a própria vida da Samara e também a sua
própria. E ali então a Samara acaba destruindo a sua família também no meio dessa jornada. Em contraponto, nós temos a Rachel. A Rachel teve o Aiden muito jovem, o Noah também. Os dois estavam completamente despreparados para terem um filho na vida deles. E ali então, justamente é o contraponto. A Rachel, por mais que ela não seja preparada para ter um filho, ela já é o oposto, né? Ela já tenta salvar a vida dele no filme inteiro. E ali então, no final, até mesmo ela quase se convencida ali de que ela vai morrer, ela fala: Noah, você vai tentar salvar o Aiden ali até o final, você vai fazer o seu dia valer a pena para você pelo menos tentar salvar o Aiden de alguma forma. E aqui então, o que a maldição da Samara simplesmente destruiu a sua própria família, aqui no final do Chamada de 2002, completamente junta bastante a família, então, da Rachel, Aiden e Noah. Então, assim, esses temas são muito interessantes. E também não posso não dizer que o remake de 2002 também não fala muito sobre a tecnofobia. Não, muito pouco. Mas tem uma cena muito interessante que eu gosto bastante, é a Rachel simplesmente olhando pela sua janela do seu apartamento e ela vê vários outros apartamentos de frente, justamente televisão em todos os lugares. Ou seja, televisão realmente faz parte da nossa vida. Então faz muito a questão também de uma crítica social em relação a isso. Então assim, por mais que os dois filmes simplesmente tenham premissas bem interessantes, tenham premissas bem parecidas, o modo de execução delas é completamente diferente. É uma coisa que eu vou focar muito mais daqui a pouco em outro round, que eu vou falar para vocês em questão do mistério, investigação, maldição, essas coisas eu vou deixar para outro round então. Por mais que essas duas histórias sejam bem interessantes, elas cumprem até mesmo seu grande objetivo, não é mesmo? Focado muito mais na questão da cultura japonesa e outro focado muito mais na nossa cultura ocidental. E ali então cada um vai fazendo a sua própria maneira. E é muito interessante observar essas duas histórias. São muito parecidas, têm elementos muito interessantes, porém eu acho que o remake de 2002 tem muito mais nuances, tem muito mais coisas que podemos tirar da sua história, de reflexão, de críticas que podemos tirar. Round 2 então temos os personagens. Aqui então a gente já começa a diferir bastante a representação de cada um desses personagens. Mas aqui então nos 3 filmes nós temos 3 personagens principais que mais aparecem nos filmes, que mais tem destaque nesses 2 filmes. Começando então com o japonês, né, que eu vou chamar de Ringo. Fica muito mais fácil falar Ringo e o chamado, né? Porque Ringo é o nome original japonês. Para eu falar o chamado japonês e o chamado dos Estados Unidos, vou falar Ringo e o chamado, beleza? Então, começando com Ringo. Ringo, nós temos então o filho, Yoshi, né? O filho do casal, então, que justamente vai assistir essa fita e vai estar no meio dessa maldição. Mas simplesmente no japonês, ele simplesmente não tem muito o que fazer na história, né? Ele tá lá justamente para criar uma bagagem a mais, uma pressão a mais, deles tentarem desvendar essa maldição e acabar com ela para salvar a vida dele, né? Não tem muito o que fazer aqui não. Em compensação, o Aiden do remake de 2002 tem muito mais participação ativa na história. Ele ajuda na investigação, seja no desenho que ele faz, seja num diálogo que ele tem, seja uma pequena explicação que vai iluminar exatamente a cabeça da Rachel ou do Noah para eles poderem continuar as suas investigações. Aqui ele tem um papel muito mais ativo, muito mais assertivo e é muito mais interessante de observar o Aiden do que Yoshi, que tem uns momentos que você até esquece que ele existe no filme japonês, né? Mas então, outra grande diferença aqui entre personagens justamente vai ser entre Ryuji e o Noah. O Ryuji simplesmente é um personagem nada carismático. Ele é ranzinza, ele é desrespeitoso, ele é mal encarado e ele simplesmente tem uns comentários péssimos nesse filme, né? E aqui, infelizmente, o filme vai focar muito nele, né? E deixando até mesmo a nossa protagonista um pouco de lado, um pouco mais secundária. E aqui ele faz algumas coisas extremamente questionáveis e você simplesmente fica doido para ele morrer logo no filme. Então, para mim, ele é muito, mas muito ruim. Um personagem muito ruim mesmo nesse filme,
porque ele não é carismático e você fica com ranço da cara dele, querendo ou não, né? Ele até fala um momento, a gente nunca devia ter tido filho, ou fala justamente, dá um tapa na cara da Reiko no final, que eu acho completamente desnecessário, que até levei um susto quando eu vi essa cena, eu falei, que isso, gente, tá acontecendo, né? E ali então ele fala, é melhor a gente morrer todo mundo mesmo, acaba com isso logo, sabe? Por mais que ele ajude a Reiko em alguns momentos, eu acho que simplesmente ele não é nem um pouco carismático, né? E ali, quando ele morre no filme, você fala, ai, que bom, nossa, fiquei muito feliz, né? Já o Noah é completamente diferente, ele é muito legal, ele é muito carismático, ele também tem algumas, digamos, alívios cômicos por conta do personagem, ele é muito mais desenvolvido, tem muito mais personalidade e tem um arco também de evolução do personagem. No início ele começa completamente distante, principalmente da Rachel e do Aiden, não acredita muito sobre essa maldição, mas acaba ajudando depois que ele começa a cair na real. E ali então ele começa a ver a questão de ser um pai. O que é ser um pai? Eu quero ser um pai. Ele quer um pai. E ali então ele começa a se questionar e começa a ficar mais presente e querer estar mais presente na vida dessa família. E ali então a relação dele com o Aiden fica mais próxima, a relação dele com a Rachel fica mais próxima, e ali ele ajuda nas investigações, ele ajuda muito a Rachel, ele apoia muito a Rachel. Então ele também tem a independência na história e ele também tem o seu lado de brilhar um pouco nessa história também. Agora, a Reiko, por exemplo, né? Ela é um personagem interessante, mas falta um pouco de personalidade nela. Ela é uma repórter, então eu esperava que ela tivesse um viés mais investigativo, mais inquisitivo. E ali então, como ela simplesmente fica um pouco mais de escanteio por conta do Hugh, né? Hugh, que é o ex-marido dela no filme, ela fica mais em plano de fundo, ela fica muito mais passiva nas questões do filme, na investigação, até mesmo nas ações, que ela sempre precisa de alguém para ajudar ela a sanar as dúvidas e a sanar todas as questões que ela precisa. Então, justamente, ela é muito passiva aqui no filme, né? Agora, a Rachel, ela tem uma personalidade assim, uau! Né? No início do filme você já começa a ver exatamente algumas nuances da sua personalidade. Não sabe muito ser uma mãe, né? No filme tem um distanciamento com seu filho, mas ela também tem um grande arco de evolução. Ela aprende a maternidade, ela aprende a dar valor muito mais ao seu filho. E ali justamente toda essa história da Samara, como ela se importa com a Samara, com a história dela, ela percebe que ela não está fazendo o papel materno dela como ela deveria fazer. Ou seja, o Aiden desenha e ela no final não dá atenção ao desenho dele no início do filme, né? Ah, crianças desenham, não quer dizer nada não. Enfim, e no final ela cai na realização que essa é uma maneira da criança chamar a sua atenção, de pedir atenção, de pedir algum tipo de ajuda. E ali então justamente ela vai tendo essa evolução como personagem, ficando muito mais próxima do Aiden, se importando mais com ele, tentando salvar a vida dele, e ali mais uma vez o núcleo familiar se estabelecendo. Aqui então os 3 personagens no remake têm uma jornada muito interessante, né? E tem um arco evolutivo, narrativo muito interessante, unindo essa família no final. E ali quando Noah morre, você se importa muito mais e tem muito mais impacto do que justamente do filme japonês. Então, por conta dessas questões dos personagens, do desenvolvimento e da evolução no arco deles ao longo do filme, eu fico muito mais com o remake de 2002. Pontinho então a mais. Então agora vamos para uma outra diferença gigantesca entre os 2 filmes, que é justamente quem? Sadako versus Samara. São personagens completamente diferentes demais, né? A Sadako, então, também é uma garotinha, mas aqui, então, ela tem uma mãe. E essa mãe
também tem poderes mediúnicos, ela consegue ler mentes. E ali, ela e a mãe no filme têm uma relação muito próxima, coisa que ela não tem com o pai no filme. Então aqui ficou completamente diferente a relação familiar da Sadako, né? E ali então a Sadako também tem um poder diferente da Samara. A Sadako, ela consegue matar as pessoas justamente pensando em matar as pessoas, né? E ela então, antes mesmo, né, de virar a maldição, ela já fez isso. Então mostra aqui que ela, talvez desde pequenininha, ela já é um ser maléfico, né? E ela então, quando o pai dela mata ela, né, por conta de tudo que aconteceu, que é diferente do remake, né? Ela então justamente cria essa maldição, porque, né, na cultura japonesa, justamente, né, uma pessoa que é morta com um alto grau de violência, cria-se então um onryo, se eu não me engano, né? Que é justamente a espécie de um espírito vingativo japonês, que é justamente muito representado por mulheres de branco e cabelos grandes cobrindo o seu rosto, que é justamente a Sadako, a Kayako, enfim, né? E ali então é muito da cultura japonesa. Então, justamente, aqui já temos toda essa questão cultural, né, entre o Japão e o Ocidente, né? Então, assim, são muito diferentes. E ali, então, justamente por conta dessa morte violenta, é que o espírito retorna para poder se vingar das pessoas que têm contato com essa maldição. Então, justamente, ela vai lá, assiste as fitas dela, ela faz a ligação dela lá, né? Mas só toca lá no chalézinho, não toca em outros lugares. E ela aparece uma semana depois e te mata, né? Então, justamente sobre isso, é muito interessante. É mais cru, né? Assim, é mais visceral, digamos assim, né? Aqui, a Samara já tem uma história, assim, gigante, né? Uma camada muito grande, né? Aqui a Samara, a gente vê ela falar, a gente vê o rosto dela, meio que humaniza um pouco o personagem. E ela também, ela é um personagem mais, assim, complexo, né? É um personagem meio que redondo, porque tem algumas questões que te deixa refletindo sobre a personalidade da Samara. Será que ela era uma pessoa maléfica, uma garotinha má antes da maldição? Os poderes que ela tem, ela não controla? Será que ela faz porque ela gosta ou porque ela realmente não pode controlar isso? É uma coisa muito dúbia que fica, né? Você fica se perguntando algumas coisas sobre a Samara antes da maldição, né? E ali então, justamente, né? Ela é adotada por esse casal, então, né, a Anna e o Richard, e ali, então, ela acaba justamente tendo esses poderes de colocar imagens na cabeça das pessoas, criar memórias, imagens, alucinações. Então as pessoas próximas a ela podem justamente enlouquecer. E ali o que realmente aconteceu, Richard e Anna enlouqueceram, tanto que o Richard colocou ela longe da família, no meio dos cavalos ali no estábulo, e ali ela odeia cavalo, acabou fazendo com que os cavalos tirassem a própria vida, etc. E aqui então a mãe enlouqueceu e ali simplesmente acabou tirando a vida da própria filha, né? E é uma coisa trágica, porque a gente sabe que a Anna, ela queria muito uma filha, muito um filho. E quando ela teve, justamente não foi da maneira como ela gostaria que fosse, né? Então, é uma história extremamente trágica e muito pesada, querendo ou não. E aí, justamente, a Samara, então, ela acaba criando, já que ela tem poder de gravar imagens, de gravar memórias, ela acaba, então, gravando as suas memórias, as suas vivências numa fita amaldiçoada. E ali, quem vai assistir essa fita, justamente, vai ficar com essa maldição e ela vai fazer você sofrer durante 7 dias o que ela sofreu presa no poço. E também tudo que ela sofreu na vida dela. Então ela vai te dar pesadelos, ela vai te dar alucinações, ela vai te assombrar, enfim, ela vai estar próximo a você durante esses 7 dias. Ali você vai desenhar algumas coisas, você vai ter algumas visões, justamente por conta disso. E ali então, é uma história completamente diferente, tem nuances muito maiores, são coisas muito mais complexas do que justamente a Sadako, né? Porque tem muito mais
camadas para você observar, para você estudar e para você pensar um pouco mais na Samara antes e depois dessa questão toda da maldição, né? Então é muito interessante. Além disso, a caracterização das duas também são bem diferentes. Como eu disse para vocês, né? A Sadako, né, com aquela roupa branca, com cabelos pretos jogados no rosto, é muito realmente da cultura japonesa, né, que é um tipo de espírito vingativo japonês que tem exatamente essa caracterização, né? E uma coisa interessante é que a Sadako, ela tem as unhas, né, também, assim, bem quebradas, né, digamos assim, ruídas, né, destruídas, porque é justamente que ela estava tentando subir no poço, né. Então, um detalhe bem interessante aqui. E é simplesmente essa caracterização. Agora, a Samara tem uma caracterização muito diferente. Completamente diferente, né. A Samara, ela tem água, elemento água, né? Água escorrendo dela, ela tá molhada, né? Ali a pele dela tá enrugada, né? Porque ela ficou na água durante 7 dias, então a pele fica enrugada. A cara dela é enrugada, né? E ali o vestido dela é meio sujo. Então, assim, tem umas caracterizações bem interessantes, né, da Samara. Mas eu acho, assim, na minha opinião real, oficial, por mais que eu acho a Sadako bem macabra, bem assim, bem crua, bem visceral, assim, nessas questões, né, mete medo, né, eu acho a Samara, ela tem um quê maior, né, assim, ela, pra mim, a estética dela é muito mais medonha, digamos assim, né? Porque ela tem um efeito também, ela parece uma estática também de uma televisão. Então, assim, pra mim, é uma caracterização mais icônica do que a Sadako, né? Então, é diferente, é original, digamos assim, né? É original, entre aspas, né? Mas, assim, o design é bem original, né? E toda essa questão também da história pregressa, história de origem da Samara, essa dúbia, né, personalidade, complexidade do personagem e essa maldição, né, da Samara, porque, né, a Samara, ela causa eventos terríveis ao redor dela, né, tanto que ela fez uma ilha inteira adoecer com a presença dela naquela ilha, né, então é uma coisa assim, estratosférica, né, é uma força sobrenatural, real, oficial. Então, nesse quesito, assim, eu fico muito mais com a Samara do remake de 2002. Pontinhos, então. Então, aqui, galera, chegamos no momento, então, da gente fazer desmembrar um pouco, né, a questão da história e trazer, então, para esse round, que é justamente o mistério, o suspense, as mortes, a maldição, o terror do filme, né? Aqui, então, o Ringo, ele é muito mais cru, digamos assim. Ele é muito mais minimalista, digamos assim. Porém, ele é muito mais expositivo. Expositivo na questão de que a gente vai sabendo algumas informações por meio de diálogos. Isso quebra um pouco a questão do mistério e às vezes você se pergunta da onde que veio essa informação. Aonde que descobriram isso, né? E ali então tem vários diálogos, principalmente entre o Ryuji e a Reiko, né? Vários momentos do filme que ela faz uma pergunta e ele já tem resposta. Aí você fala, da onde ele tirou essa resposta? Não sabemos, mas ele já te dá a resposta. Então aqui não tem muito da investigação. Tem, mas não se compara também, né? Então o filme, ele é muito mais, digamos, lento, né? O que a gente chama de slow burn. E aquilo vai lentamente sendo construído, mas também sendo exposto às coisas que vão acontecer. E como o Ryushi também ele tem poderes mediúnicos, né? Ele toca nas pessoas e começa a ter visões, então fica muito mais fácil pro plot, né, pra narrativa, desvendar um mistério, que ele vai lá, toca na pessoa, sabe da história, vai lá, mostra pra Reiko e pronto, acabou, próxima parte da história. Então falta um pouco exatamente dessa questão. E às vezes esse slow burn pode ficar um pouco
entediante em alguns momentos, né? Porque, como eu disse pra vocês, o Hugh não é um personagem muito carismático, não é um personagem que você se importa muito, e que pra mim, pelo menos pra mim, eu criei um ranço dele. Então, como ele tem uma participação muito ativa nesse filme, eu pelo menos me desprendo um pouco desse personagem sendo o guia praticamente dessa história, né? Então, assim, é muito mais lento, muito mais minimalista nessas questões. Questão das mortes, muito legal, gosto também. Assim, são bem diferentes também, né? Enquanto o Ringo, justamente as pessoas levam um susto, o coração para, e a pessoa fica com aquela cara de susto paralisada, e é uma morte, digamos, mais realista, né? Digamos assim, né? E ali, a morte inicial do filme é muito boa, né? Da sobrinha da Reiko, ótima. E a morte ali do ex-marido dela no final não tem impacto nenhum, pra mim, pelo menos, que eu tava doido pra que ele morresse, né? Então, enfim. Mas a questão do remake de 2002 é completamente diferente. Mais uma vez, que os dois vão destoando demais entre um e outro, né? Aqui, por exemplo, no remake de 2002, é muito mais rápido. Eu acho que o filme tem quase 2 horas, mas ele passa mais rápido. A sensação, né, do remake é que ele é um filme mais rápido do que o Ringo, que tem 1h30 e poucos minutos, né? Então, para vocês entenderem, 1h30 e poucos minutos, slow burn, parece que o filme é mais lento. E um filme de 2 horas, praticamente, que tem muitas coisas acontecendo, parece que o ritmo é muito mais ágil, muito mais rápido. Querendo ou não, o remake de 2002 é muito mais entretenimento, traz muito mais entretenimento, porque é muito mistério. E você engaja demais. Porque aqui no remake, pelo menos pra mim, você se importa um pouco mais com os personagens por conta das personalidades, por conta do carisma e por conta dessa união familiar. Então você meio que, opa, acho que eu me importo mais com eles aqui. Então você vai nessa jornada do mistério, e é uma pista atrás de outra, que leva a um lugar, que leva a outro, que vai pra cá, que vai pra lá, e o filme se divide em 2 núcleos, o que fica mais rápido, mais ágil a narrativa, que você tá descobrindo uma coisa com o Noah, você tá descobrindo outra coisa com a Rachel, e no final é emaranhado de mistérios, e no final tudo se junta. Você assiste a fita, e a fita te dá vários nuances, e ali no final tudo faz sentido o que aconteceu. Então o filme é muito bem amarradinho nesse mistério, o que é muito difícil de fazer, um mistério que tenha uma conclusão que faça muito sentido. Então o mistério é muito pertinho. Eu acho que o filme aqui de 2002 traz muito mais a sensação de inquietação, traz muito mais um desconforto, uma ambientação mais mórbida e mais macabra, coisa que eu vou falar daqui a pouco pra vocês porque que causa esse sentimento na gente. E aqui as mortes são bem assim over, né? Assim, o que o Ringo, né, ele trata muito mais de maneira cru, minimalista, o remake ele trata de uma forma mais entretenimento cinematográfica. É um filme artístico, digamos assim, mas isso aqui é pro próximo item, né? Mas os dois são simplesmente diferentes. Um é slow burn, o outro é mais ágil, tem mais mistério, engaja muito mais nesse mistério. Em relação à maldição também, você sente muito mais a presença da maldição no filme de 2002 do que no Ringo, por exemplo, né? Tem aquela cena ali justamente da barca em que a Rachel tá com o cavalo e o cavalo perto da Rachel ele começa a agir de maneira estranha e exatamente faz a mesma coisa, né? Pula no mar e tira a sua própria vida. Então mostra que a Rachel, ela tá amaldiçoada, então ela carrega essa energia, carrega essa aura da Samara. Então parece que a Samara tá perto dela, tá do lado dela, né? Então é alguma coisa energética, é uma coisa que tá com você, uma coisa que você carrega para onde você for. Então você parece que tem essa energia da Samara ali junto, né, com a pessoa ali carregada. Então isso é muito interessante também, mais uma camada, eu acho assim, da maldição
aqui que a gente vê um pouco mais, né? Então parece que a maldição tá mais presente no filme. Então, por conta de todos esses aspectos que eu trouxe pra vocês, eu vou ter que dar mais um pontinho pro Chamado de 2002, galera. Eita, chegamos então ao último aqui round, que é justamente produção. Os dois filmes são muito bons na questão de produção, né, galera? Os dois entregam muito bem. Aqui, por exemplo, o Ringo, né, ele tem uma atmosfera mais, digamos, realista. Como eu disse, mais minimalista, mais crua, né? Mas aqui também é muito legal, que brinca muito com os planos, como eu disse pra vocês, né? Os espaços vazios ali, que justamente espaços negativos, né? Que tem justamente uma televisão no fundo, transforma a televisão como um personagem, né? A fotografia é muito bonita e as cores são reais, as cores são mais realistas, o que pode causar uma sensação de mais realismo e minimalismo no filme, né? Aquela coisa que eu falei, o filme é muito mais cru, o filme é muito mais objetivo, mais minimalista, né? Agora, o remake é justamente um espetáculo visual, né, galera? Pra mim é um filme extremamente artístico mesmo. A cor verde, né? Assim, muitas pessoas se perguntam sobre a cor verde. Por que cor verde nesse filme? Tem um significado, né? A cor verde, quando nós estudamos paleta de cores, psicologia das cores, principalmente utilizadas em filmes, ou mais especificamente filmes de terror, coisa que eu já falei para vocês até mesmo na crítica, né, que eu fiz do Chamado ano passado, quando completou 20 anos, é justamente o verde, ele causa uma ideia de doença, enfermidade, doença mental, natureza. Então traz um grau de morbidez, de depressão, de desconforto visual, porque justamente a gente não está acostumado, né, a ver a cor verde. Eu não tenho uma paleta verde na minha vida, então você fica inquieto. É desconfortável, mas não desconfortável de uma maneira ruim, né? Desconfortável de uma maneira que te deixa inquieto. E depois, quando eu estudei isso e eu vi, falei, caramba, agora eu sinto, agora eu entendi o que eu sinto quando assisto esse filme, que é justamente isso. Mas por que doença? Mas por que enfermidade? Justamente por conta da maldição. Por isso que você sente a maldição presente no filme inteiro, por conta dessa cor verde. Porque justamente como se a maldição fosse uma doença, como se fosse um vírus que se espalha e que ali então você é contaminado por essa maldição, você é contaminado por esse vírus da Samara e ali você vai espalhando para as outras pessoas. Doença mental também, por quê? Por conta dessas visões, alucinações, imagens que justamente a Samara coloca na cabeça das pessoas. E natureza, por quê? Porque a Samara fosse uma força da natureza, né? Então, assim, os seus poderes e tudo mais é muito voltado para essas questões. Então, é um espetáculo visual, né? O filme é um espetáculo visual, né? Aqui a direção do Gore Verbinski é extremamente assertiva, né? É um dos melhores diretores de Hollywood. A trilha sonora de Hans Zimmer, um dos melhores e mais conceituadíssimos compositores de Hollywood. Simplesmente a trilha sonora desse filme, junto com a paleta, junto com a direção, junto com as atuações, junto com as técnicas utilizadas nesse filme, te deixam exatamente desconfortável, inquieto e traz esse macabro, essa morbidez, essa doença, essa enfermidade, essa sensação estranha, né, do macabro, né, digamos assim. Então, assim, ele exatamente utiliza do cinema. Isso é uma arte, né? Um filme extremamente artístico. Eu, sinceramente, fico muito dividido nesse aspecto, porque para mim os dois são muito bons
no que eles propõem, né? Um propõe uma coisa mais crua, mais minimalista, que também tem um grau maior de realismo, pode criar mais terror para algumas pessoas por ser um pouco mais realista, mas em contraponto também nós temos um filme que é completamente artístico, que utiliza de técnicas de cinema, de arte, justamente para atingir o espectador nos seus estados emocionais e conseguir que passe exatamente o sentimento que eles gostariam que a gente sentisse, né? Então, assim, os dois são muito bons nesse aspecto, né? É muito difícil para mim, para eu decidir aqui, mas eu acho que nessa questão, assim, eu fico mais com o Chamado de 2002. Então, colocando aqui, então, quem ganhou? Ah, os pontinhos aqui, então, quem ganhou, então, foi O Chamado de 2002, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi muito difícil fazer esse vídeo, porque são filmes completamente diferentes, culturas diferentes. Então, a gente precisa analisar o Ringo olhando um pouco com os olhos do Oriente, com um pouco dos olhos do Japão, mas mesmo assim vivendo no Ocidente, vivendo com essa cultura que a gente tem e com o conteúdo que a gente consome, né? Então, querendo ou não, também isso acaba influenciando um pouco nessas decisões, obviamente. Os dois são bons, os dois prometem o que eles cumprem, mas em alguns aspectos eu acho o Chamado mais interessante. Mas é isso, galera. Então comenta o que vocês acham sobre isso, se vocês concordam ou não concordam. Obviamente respeitando a opinião das pessoas, porque cada um tem uma opinião diferente, cada um vai achar de uma maneira diferente, cada um tem as suas emoções, os seus contatos com os filmes, suas histórias com os filmes também. É sempre bom respeitar, viu, galera? Mas então é isso, se vocês gostaram, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para não perder futuros conteúdos aqui do canal. E pro próximo, então, viu, Batalha dos Remakes, vocês vão escolher, vão ajudar a escolher, então, vocês já podem comentar aqui, né? Deixe nos comentários aqui quais são as opções que vocês querem que eu faça aqui. Ó, já foi Halloween, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Massacre da Serra Elétrica, Evil Dead e agora O Chamado. Então, comenta aqui o que vocês querem que eu faça para os próximos Batalha dos Remakes. Então é isso, galera. Muito obrigada. Até os próximos vídeos. E você? Espero que tenha curtido esse vídeo. Aproveite e deixe um like, se inscreva no canal de Terror Quarta Parede e ative o sininho para não perder os vídeos. E compartilhe e comente, senão farei uma pequena visita até você.